Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui você encontra todos os domingos a sua dose semanal de informação sobre serviço público, aposentadoria, direitos do trabalhador, dentre vários outros assuntos. Hoje, para prestar a nossa tradicional consultoria no campo previdenciário, temos o doutor Marcelo Amiliato de Jesus, em nome de CRJ Advogados. Quem também participa do programa de hoje é o presidente do Sindicato dos Empregados em Transporte Rodoviário de Carga Seca do nosso estado, o presidente Paulo Barque. Em nome da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, participa nesse domingo o diretor Alex Caiel da Silva. Esses são os convidados do programa de hoje. Agora é hora de colocarmos a justiça em foco. A presidente Dilma Rousseff vetou o projeto de lei que permitiria aos servidores públicos a aposentadoria aos 75 anos. A mudança era esperada por juízes e servidores desde que entrou em vigor a chamada PEC da Bengala, que adiou a aposentadoria compulsória de ministros do STF, dos tribunais superiores e do TCU. Nos bastidores do Planalto, comenta-se que a razão do veto foi a pressão de entidades representativas de servidores contrárias ao aumento no tempo de serviço. A regra valeria também para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas e dos tribunais e dos conselhos de contas. O clima nebuloso em Brasília gera decisões equivocadas como essa. Aqueles servidores com vontade e capacidade laborativa saem perdendo, assim como a administração pública, que teria mão de obra especializada e experimentada. Gol contra da presidente Dilma. Agora que a gente colocou a justiça em foco, que tal a gente começar o nosso programa com a interatividade? Você já sabe, né? Já está acostumado aqui pelos nossos canais, que daqui a pouquinho a gente coloca na tela para você e sempre você coloca o nome e a cidade onde você está falando. Primeira questão vem lá da Zona Sul do estado, do Rubens, lá de Pelotas. Fiz uma ponte de safena, fiquei com auxílio-doença por 3 anos e 2 meses. Tenho direito à aposentadoria? É o que quer saber, doutor Marcelo Amiliato de Jesus. O Rubens, nosso telespectador lá da Zona Sul. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos integrantes e aos nossos queridos telespectadores. Bom, Rubens, tu deves estar te referindo à aposentadoria por invalidez. Sim, é perfeitamente possível requerer a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. No entanto, eu só aconselho esse tipo de procedimento para aqueles segurados que possuam uma prova médica robusta, segura e confiável. Por quê? Porque esse segurado será submetido a uma perícia médica, uma nova perícia. E nessa nova perícia, tudo pode acontecer, doutor Solano. Na verdade, 4 coisas podem acontecer. Pode efetivamente ser o caso de uma aposentadoria por invalidez, né? O perito pode dizer que continua a hipótese de um auxílio-doença. O perito pode mandar para uma reabilitação profissional esse nosso telespectador. E, por fim, também pode acontecer do perito chegar e dizer o seguinte: olha, o senhor está apto ao trabalho, vá trabalhar. Então, se o senhor tiver segurança da sua prova médica, pode encaminhar esse pedido. Até porque, doutor Solano, há uma diferença entre o valor do benefício. Sim. Na aposentadoria por invalidez, o valor do benefício é de 100% do salário de benefício, enquanto no auxílio-doença é de 91%. Tem uma diferença que é considerável, sem dúvida. Mais uma questão, final do telefone, 5888, sempre coloque o nome, gente, para a gente poder dar um direcionamento melhor na resposta. Quando não há contribuição para o INSS, há direito ao benefício? É o que quer saber o telespectador. Bom, doutor Solano, essa pergunta ela pode ter 2 respostas, digamos assim. A primeira resposta se refere ao período de graça, tá? Que é o período onde onde o segurado que trabalhou, que fez algumas contribuições, ele para, por algum motivo, de contribuir. Ficou desempregado, por exemplo. Ele vai continuar protegido pelo INSS, mesmo sem as contribuições, durante um período de graça que pode variar de 6 meses para os segurados facultativos até 3 anos. Certo? A segunda resposta para essa pergunta
é para aquelas pessoas que jamais contribuíram para o INSS. Tem direito a algum benefício? Pode ser que tenha. A qual benefício? É o benefício assistencial. O benefício assistencial, ele é destinado aos idosos a partir de 65 anos, deficientes, ou então aquelas pessoas incapazes de prover o seu próprio sustento. E, claro, eles têm que comprovar, além disso, uma condição de miserabilidade de baixa renda. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo, que segue com a gente na manhã desse domingo. Bom, está conosco aqui também o presidente do Sinecarga, presidente Paulo Barque, que vem trazendo novidades aí para a categoria, novidades para quem utiliza, não é, presidente, as rodovias, as vias públicas, mudanças aí que vem lá de Brasília, vem lá do CONTRAN. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos companheiros de bancada, principalmente bom dia aos nossos amigos, nosso querido Boca no Trombone. Pois houve, companheiros, a redução na pena das infrações de trânsito. Por incrível que pareça, pela primeira vez que eu vejo, o CONTRAN decide alguma coisa de redução. É uma redução pequena, mas vale a pena. Eu trouxe até uma colinha, porque a coisa foi publicada nessa semana ainda. Quando que a gente perde o direito a dirigir? Quando eu somo 20 pontos durante aquele 12 meses ou um ano, e quando eu cometo alguma infração gravíssima, também prevista. Também vale aqui lembrar que as infrações de trânsito, na última resolução do ano passado, elas podem aumentar de 3 vezes, 5 vezes e até 10 vezes. Lembrar aqui algumas coisas aos nossos queridos telespectadores. A infração, por exemplo, sem carteira de habilitação, multa multiplicada por 3, o prazo era de 2 meses a 7 meses, reduziu para 6 meses, de 1 a 6 meses. Ultrapassagem proibida, faixa contínua na estrada, multa é multiplicada por 5 vezes, sempre levando em consideração o valor da multa de R$ 191,54. Disputar racha ou dirigir alcoolizado, multiplicado por 10 vezes. Tempo de pena de 8 a 12 meses. Houve também uma redução para 7 a 10 meses. Então, vale aqui o alerta para se cuidar muito disso. Sempre lembrando que, além do valor pecuniário, doutor Solano, Sim, tem o cursinho de reciclagem que é pago. Então, no mínimo, você vai ficar um mês, ou nas multas gravíssimas, como dirigir alcoolizado ou racha, até 10 meses sem condições de dirigir e terá que cumprir o prazo do cursinho de reciclagem. Na visão do Sinecarga, presidente, essas alterações, essas modificações, elas vêm no sentido de termos um trânsito mais correto, as pessoas serem mais assertivas no momento da condução dos seus veículos automotores? Com certeza. Aqui nós já falamos também, doutor Paulo Solano, que o aumento pecuniário das multas, assim como os pontos na carteira, reduziu em muito o número de acidentes. Reduziu. O pessoal se cuida mais. Apesar que eu sempre digo aqui e defendo, sou um dos poucos que defendo, que não existe a indústria da multa. Existem, em alguns casos, até locais que não foram bem escolhidos para se colocar um pardal. Por exemplo, numa quadra que tem uma escola, não se deve botar pardal, se bota aquele redutor de velocidade com um painel que seja educativo. Olha, aqui não pode andar mais do que a 60, ou a 50, ou 40. Quero lembrar aqui, também a todos, meu querido Paulo André, nós temos hoje, no Rio Grande do Sul, uma frota de mais de 6 bilhões de veículos. Desse número, 3 bilhões e 800 mil são veículos de transporte de carga de aluguel. Portanto, são condutores profissionais. Nós temos 4 bilhões e 600 mil habilitações atuais, aqui em 2015, até setembro. Também desse número, mais de 3 milhões são profissionais do volante.
Infrações, gente. Até setembro agora, setembro de 2015, Sim. o Detran já fechou, nós, Rio Grande do Sul, 2 bilhões e 500 milhões de multas de infrações de trânsito. Só em Porto Alegre, mais de 300 milhões de multas. Sim. Somente na nossa capital. Só para fazer o comparativo, Paulo André, o ano de 2014 fechou em 2 bilhões e 900. Então, com certeza, esse ano nós vamos passar do ano passado, de 2014 ainda, com todas essas medidas ainda. Verdade. Boas informações. E até para fazer um gancho para o próximo bloco, presidente Paulo Barque, a gente entender, na visão de quem é do métier mesmo, esse acidente que aconteceu lá em Estrela, né, que vitimou aí as meninas e tudo, né? Enfim, vamos destrinchar um pouquinho mais isso, porque é um assunto do cotidiano e envolve a categoria, certo? No próximo bloco. Com certeza. Quem está conosco também é o diretor de Assuntos Políticos da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, o Alex Cael da Silva, né? E durante essa semana tivemos aí 2 momentos importantes, né, para os servidores públicos. 2 lutas que são corriqueiras durante esse ano de 2015, a questão das requisições de pequeno valor e a questão do parcelamento do salário, dos vencimentos dos servidores públicos. O que não faltou, não é, Alex, foi mobilização, foi a atenção das entidades, desse movimento de mais de 40 entidades, em especial a SSTBM, que está sempre presente junto aos deputados, aos parlamentares, no sentido de resguardar, de proteger o direito dos servidores. Isso ninguém vai poder dizer que houve omissão, que não houve um momento corretivo por parte dos servidores. Obrigado por estar com a gente, bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos companheiros, bom dia aos nossos telespectadores. Pois bem, Solano, com relação à questão da RPV, né, a gente fica sempre, e é importante a gente falar aqui e dialogar com o nosso telespectador para entender que a nossa luta ela não é uma luta corporativa. Né? Porque a questão da RPV ela é uma dívida que o Estado tem com os servidores, enfim, não só com os servidores, enfim, com as pessoas que em algum momento o Estado deixou de honrar o seu compromisso. No caso, a grande massa dessa dívida do Estado ela foi realizada na década de 90, né, em 96, 97, quando então o governador Antônio Brito deixou de cumprir uma parcela que previa um reajuste na Lei 10.395, quando o governador atual, José Ivo Sartori, era o líder do governo Brito na Assembleia Legislativa, era deputado estadual na época, líder do governo na Assembleia Legislativa, e naquele momento se formou o maior passivo da dívida que o Estado tem em RPVs e em precatórios. É importante salientar também que o RPV ele já foi fruto de uma boa parte de servidores que abriram mãos de receber o valor total da dívida, que seria no precatório, que não se paga, né? Ou se paga muito pouco e se demora muito tempo. Muitas pessoas morrem sem receber. Meu pai é um exemplo, que morreu sem receber o precatório da dívida que o Estado tinha com ele, né? E muitas outras pessoas na mesma condição, na mesma situação. Então, pessoas abrem mão disso para receber o RPV, que é então, né, ainda, pelo menos até que tudo se elucide, de 40 salários mínimos. E o governo, então, faz essa proposta pelo PL 336 de reduzir isso para 7 salários mínimos. Quer dizer, isso é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro assalto que o governo quer praticar, mais uma vez, daquelas pessoas que não têm como se defender, né? E aí cabe ao conjunto das entidades, no caso nós, a SSTBM, tentar fazer este embate com o governo, coisas que a gente não gostaria de fazer, porque a gente acha que o governo é para governar e não para, né, esfoliar as pessoas como está fazendo. E Cael, você trabalha muito bem o conceito de que não é uma dívida, não é uma questão corporativa, e sim é de caráter social. Aqui nesse espaço e também na Rádio Bandeirantes, no FM 94,9, no AM 640, lá no Boca no Trombone, sempre aos sábados, das 7h30 às 9 da manhã, temos debatido, eu tenho reforçado esse conceito. Porque no momento que aquele servidor que já teve um prejuízo lá atrás, com a edição da chamada Lei Brito e o não cumprimento da mesma, teve de entrar com uma demanda judicial, teve de aguardar todo o trâmite, teve que esperar a execução dessa sentença
positivo e posteriormente aguardar então o pagamento ou da RPV ou do precatório. No momento que esse servidor ele é novamente preterido, aquele valor que ele retiraria e utilizaria no comércio, na indústria, no mercado imobiliário, não é? Em várias outras questões, até no próprio cofre do governo. Porque quando o servidor ele coloca isso para circular, tem ICMS indo para o governo. Quer dizer, não estaria na hora de a solidariedade, a gente está falando tanto em solidariedade nos últimos dias, né, por causa das enchentes aí. A presidente Dilma até no último final de semana colocou no Twitter lá, reconheço a solidariedade do povo gaúcho, do catarinense. Estava na hora dela ter um pouquinho mais de solidariedade, juntamente com o nosso governador, né? Solidariedade é bom quando vem também do governo para os seus, né? Não é por aí, Caio, a situação? Sem dúvida. E um outro ponto, Solano, que é importante também de salientar, que com o PL 336 transformando em lei e reduzindo a 7 salários mínimos, grande parte dos servidores que têm então a receber do Estado não vão mais transformar o seu precatório em RPV, vão permanecer com o seu precatório e permanecer com o seu precatório, muitos vão fazer o que já tem alguns feito, vendido eles, né, para empresas que não pagam os impostos, que sonegam nos cofres públicos e depois vão lá, vão comprar esses precatórios por 15%, 20% do valor e vão, né, levar ele ao Estado e vão, ou diretamente no Estado, ou enfim, por força judicial, compensar aí o valor integral do precatório. Então o Estado vai ter uma dupla penalização. Se essa medida do governo ela fosse entrar dinheiros para os cofres públicos, ainda, quem sabe, a gente podia até pensar em dialogar sobre isso, que faria bem para toda a coletividade. Mas não é. Vai tirar do servidor e vai simplesmente beneficiar aqueles que já sonegam, aqueles que têm exterminado com o nosso Estado, né, não recolhendo os impostos que são devidos. Próximo bloco, quero saber uma pergunta bem direta aqui para o diretor de assuntos políticos da ASSTBM. Por que o governo do Estado sempre deixa como a última questão o pagamento dos vencimentos dos servidores? Por que não é prioridade o pagamento dos servidores? Quero saber do Alex Cael da Silva. Doutor Marcelo de Amiliato, duas questões em uma aqui. Da Vera, de Porto Alegre, e também do final do telefone, o 2964. Da Vera, tenho 55 de idade e 10 de contribuição. Tenho direito de me aposentar? E a outra, tenho 65 de idade, contribuí por 12 anos, consigo me aposentar? São as dúvidas aqui sobre aposentadoria por idade. Certo. Em que pese o nome passe uma sensação de que é preciso apenas a idade para a obtenção desse benefício, na realidade não é assim. Na realidade, o segurado precisa comprovar a idade, 60 anos para a mulher, 65 anos para o homem, e além da idade, precisa comprovar um tempo mínimo de contribuições, que nós chamamos de carência. Para aquelas pessoas que atingirem a idade a partir de 2011, essa carência é de 180 meses. No caso da dona Vera, ela vai ter que contribuir por mais 5 anos, e no caso do outro telespectador, ele tem 57 de idade. Tem 65? 65 de e tem 12 anos. Ele vai precisar contribuir mais 3 anos para ter direito, para ter acesso à aposentadoria por idade. Obrigado, doutor Marcelo, que segue com a gente na manhã desse domingo. Bom, depois do intervalo tem mais consultoria, tem a SSTBM e o Cinecarga, tudo isso aqui no Boca no Trombone, ano 26. Muito mais interatividade para você. Sergues, 25 anos, a luta continua. Sergues, 25 anos, a luta continua. De volta com mais Boca no Trombone na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Interatividade. Mais perguntas lá de São Leopoldo, Valdir. O STJ concedeu minha aposentadoria especial a partir de maio de 2011. O INSS recorreu ao STF. Pergunto, o STF ele pode contrariar o STJ? É a questão aí do Valdir, doutor Marcelo. Na verdade, seu Valdir, a expressão correta não é contrariar. Tá? Cada um desses tribunais aí de Brasília possui a sua competência constitucional.
Tá. Para que o senhor entenda, o STJ ele seria a última palavra em questões infraconstitucionais, na legislação normal. E o STF seria a última palavra em questões constitucionais. Não se trata de contrariar. Outra questão vem lá de Pelotas, da Heloísa. Quem tem filho que recebe o LOAS pode trabalhar com carteira assinada? Eu quero saber a nossa telespectadora Heloísa. Dona Heloísa, quem tem filho que recebe o LOAS pode trabalhar de carteira assinada, desde que esse trabalho não retire a condição familiar de baixa renda. Claro, se a senhora pretende trabalhar no emprego para ganhar 2, 3, 4 mil reais, isso retiraria a condição de baixa renda familiar e, consequentemente, o seu filho perderia o benefício. Mais uma, final do telefone 1117. Trabalhei em casa de família por 9 anos. Agora trabalho em firma por 15 anos. Tenho um total de 24 anos de contribuição. E tenho 57 anos de idade. Quando me aposento? É a dúvida. Bom, não refere-se a homem ou mulher. Se for mulher, com esse tempo de contribuição, a sua carência está atingida. Basta implementar a idade, 60 anos se mulher. Se for um homem, aí teria que esperar até os 65 anos, porque a carência também está atingida, que é de 15 anos. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo, que segue com a gente aqui na nossa consultoria. Bom, vamos conversar um pouquinho mais com o Alex Caiel da Silva. No bloco anterior, conversei com ele e deixei a pergunta no ar. Por que o servidor público nunca é prioridade para o atual governo? Por que eu falo isso? Sempre a questão do pagamento dos vencimentos na data, que é o correto, né? Está lá no artigo 35 da Constituição Estadual. Na data ou não, ele é sempre deixado para o final do mês. Alex Caiel da Silva. Não é prioridade funcionário público porque o cidadão e a cidadã do Rio Grande do Sul não é prioridade para o atual governo. Porque quando nós temos o Estado um prestador de serviço de segurança, de saúde, de educação, enfim, todas as áreas que o Estado tem a obrigação constitucional de prestar o serviço e com qualidade para o conjunto da população. E o governo ele não prioriza os servidores que são quem efetivamente prestam o serviço para a população, é porque o governo desconsidera completamente o cidadão, a cidadã, que pagam seus impostos e que recolhem, então, os valores para que o Estado ele cumpra com essa parte. Então, é muito claro para nós isso. Na contrapartida, a prioridade do governo ela é muito clara, que são daqueles sonegadores que nunca pagam, nunca recolhem seus impostos, grandes empresas desse Estado, que são empresas que usufruem das isenções fiscais sem dar a contrapartida necessária. E isso a gente fala com muita tranquilidade, porque até então já se vão praticamente 11 meses de governo e nós não vimos uma ação do atual governo para cobrar de quem deve para o Estado e de rever a questão das isenções fiscais que poderiam trazer de imediato em torno de 12 a 15 bilhões de reais para os cofres públicos, que poderia estar dando um atendimento de saúde, educação e de segurança com muito maior qualidade ao conjunto das pessoas do nosso Estado. Colocar para você, Alex, duas manifestações, na verdade, dos telespectadores. E olha, uma em cada ponto do Estado. A dona Eva, lá de Arroio dos Ratos, tem que diminuir o salário dos deputados. Assim vai sobrar dinheiro para pagar os outros funcionários. E a outra, vem lá da Zona Sul, lá de Rio Grande, o Volmir. E o aumento aos deputados que o governador concedeu no início do mandato, ele vai retirar? É a bronca da população em geral. Nós, antes do início do programa, conversávamos com o Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo dizia, olha, o Estado, ele parece que ele tem um problema no Estado, porque o Estado ele é um só, ele só tem um caixa. Todo o dinheiro que ele entra no Estado é na mesma fonte, no Executivo, mas quando se fala em crise, a crise é sempre no Executivo. O Poder Judiciário, o Poder Legislativo, espaço sempre incólume para qualquer crise. Os deputados continuam ganhando seus vencimentos, bons salários, não só os deputados, os juízes da mesma forma, com auxílio moradia, auxílio não sei mais o quê, aí tem dinheiro. E no Poder Executivo nunca tem, porque é muito simples, porque o Poder Executivo é aquele poder que presta o serviço para a população. Aí não tem dinheiro. Os outros poderes que, enfim, prestam serviço, mas de maneira não direta, ou pelo menos não direta dos pontos de vista de sobrevivência das pessoas, enfim, aí as coisas nunca mexem. Verdade. Obrigado, Alex Caiel da Silva, diretor de Assuntos Políticos da ASSTBM. Presidente Paulo Barque, acidente lá em Estrela vitimou aí meninas, os indígenas. O que aconteceu naquele caso? Qual é a visão do sindicato? Como que o sindicato pode, por exemplo, quando ocorra um acidente desse molde ou parecido com ele, como que o Sinecarga pode auxiliar essa pessoa que está ali dia a dia fazendo da rodovia a sua profissão? Bem,
Dr. Paulo André e telespectadores do nosso programa. Eu sempre reputo, em toda a minha vida de rodoviário, há 34 anos e alguns meses já, qualquer acidente de trânsito tem 2 motivos: imprudência e falha mecânica, que agora explico um pouquinho melhor. Falha mecânica, fadiga de equipamento, cansaço dos equipamentos já muito antigos, de muito uso e não foram renovados. E na imprudência, pode ser a imprudência do condutor, pode ser a imprudência do pessoal da manutenção, como pode ser a imprudência até do órgão público que botou uma placa errada no cruzamento, ou deixou de colocar até uma placa ou uma sinaleira. Então, a maior causa de acidentes hoje ainda é a imprudência, seja de qualquer um desses. No tocante a esse acidente em especial, que comoveu toda a população do Rio Grande do Sul e saiu até nos jornais a nível nacional, tão trágico foi o final. Na verdade, o que ocorreu foi um veículo com um semi-reboque de 3 eixos, o último eixo se soltou, rodado duplo, condutor, diante da velocidade, do comprimento do veículo, não notou. E pelo veículo não estar carregado, também não sentiu nada de diferente. Hoje o sindicato já está a par, já há alguns dias, do nosso companheiro lá, o seu Hélio Amador. Diga-se aqui, Paulo André, um profissional de 34 anos de condução profissional, 5 anos dirigindo ônibus urbano e 26 anos dirigindo... Larga experiência, né? Isso. Foi encaminhado para o serviço de psicologia para acompanhar esse período que ele vai ficar fora da condução do veículo e estamos de olho aí. Serve de alerta a todos os nossos companheiros. Obrigado, presidente Paulo Barque, do Sinecar. Agradecer também ao doutor Marcelo de Jesus. E a gente vai pondo um ponto final ao Boca, que vai ao ar na sua Band TV, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Mais informações você encontra lá na nossa fanpage em facebook.com/programa Boca no Trombone. Boca no 26, muito mais interatividade para você.